Oh, ahoy, marinheiros! Vocês estão ouvindo o Terra Vista, um podcast sobre world building. Ah, mas que papagaiada é essa? Vou explicar. Aqui falamos sobre como são construídas as terras fantásticas da cultura nerd e popular. Sejam elas terras completamente novas, ou versões modificadas da nossa própria realidade. A nossa tripulação aborda a cultura, a história, a geografia dessas terras, entre outras curiosidades e, claro, muito da nossa própria opinião. Para você que quer uma imersão maior nestes mundos, ou só lembrar o contexto da sua franquia favorita. Então entra no barco com a gente, porque temos Terra Vista! E a gente tem vinheta? Eu posso começar com uma vinheta, se você quiser. Pronto. Olá, tripulantes, aqui é o Gabriel Lobo e eu estou pronto para passar meus conhecimentos não tão úteis, mas certamente interessantes para vocês. Olá pessoal, eu sou o Victor e eu vim trazer para vocês as curiosidades e detalhes mais obscuros dos mundos que visitaremos. Hello, hello! Sou o Eberon Krause e, diferente deles, eu só tenho minha opinião, piadas infames, curiosidades e um pouco de conhecimento. Este episódio contém spoilers de todos os outros Mad Max medíocre, inclusive Furiosa. E para retratar um erro nosso do episódio anterior, nós falamos que a rede de restaurantes Outback era australiana, mas na verdade é uma franquia estadunidense com a temática da Austrália. É isso, pessoal. Bom episódio pra vocês. Patrocina a gente, Outback. Eu posso começar cantando uma música da Tina Turner. Brincadeira. Vou ficar só com as vinhetas do começo. Nossa, mesmo. ainda bem que não. Então, pessoal, tripulação. Se no primeiro filme pro segundo já teve uma mudança de tom grave, o segundo filme já começa num tom muito mais sombrio. Não que o primeiro filme não fosse sombrio, mas o segundo é muito mais, né? Você já vai sentir algo estranho no começo do terceiro. Começa uma musiquinha animada, né? Com aquela batidinha lá, né? E daí vai aparecendo o título, né? Mad Max Além da Cúpula do Trovão, que é o terceiro filme da trilogia original. E é o último filme que teve o Mel Gibson no papel do Max. Pelo menos nesse a tradução foi correta. É. E vai aparecer um nome muito interessante nos créditos de abertura do filme, que é o da Tina Turner, a famosa cantora, diva. Adoro Tina Turner, sou fã dela. Adoro as músicas dela. Não todas, mas uma boa quantidade de música. Mas enfim, a Tina Turner tem um papel muito importante nesse filme, que vai ser a de... Alguns chamam de vilã, outros de anti-heroína, né? Mas a gente já vai entrar nisso também. Como é que está o mundo no Mad Max, no terceiro Mad Max? Para começar, o Max. O Max já não tem nem mais a joelheira, porque essa já caiu os pedaços. Ele só tem uma bandana ali no joelho dele que tinha sido destruído, né? A jaqueta dele, por algum milagre, ainda está razoavelmente usável, né? Mas ele tá agora com um visual muito diferente. Ele tá num deserto que não parece nem mais o Outback australiano. Agora parece um deserto mesmo. Dunas e dunas e dunas e dunas. Explica aí, Vitor, o que aconteceu exatamente para a gente ter esse salto? Foi a queda das bombas atômicas? Foi um holocausto atômico que gerou isso? Então, o terceiro Mad Max se passa 15 anos depois do segundo. Por isso o cabelo comprido. É o maior salto temporal entre dois filmes, né? Ou seja, 18 anos depois do primeiro, né? O Max, como eu falei, ele está num deserto completamente irreconhecível, não é mais australiano, não tem mais nada de australiano, não tem fauna nem flora australiana, né? E ele não tá nem mais no carro dele, ele tá com cabelão, mullet, assim, pleno anos 80, né? E ele tá numa carroça movida a camelos, que também não é um animal que faz parte da fauna australiana, e o companheiro dele dessa vez não é mais um cachorro. Mas espera um aí que agora eu tenho uma curiosidade para você. Os camelos não são típicos da Austrália, mas eles foram levados para o ambiente australiano e adaptados lá. E eles desenvolveram uma população de dromedários lá que realmente frequentam os desertos da Austrália. Essa eu não sabia. Que interessante. Então, uma locomoção mais inteligente, né? Pode ser. Pode ser que ainda estejamos na Austrália, mas já dá esse elemento mais difuso, assim, já tá menos reconhecível. Então, pode ser que seja na Austrália, mas você já não tem mais essa forte noção, assim, o ambiente já não tá tão tipicamente australiano, né? Isso foi em questão de parte dos estúdios americanos tentar internacionalizar mais o filme,
que foi um dos aspectos que, ao meu entender, acabou prejudicando a qualidade do filme, mas eu vou tocar no assunto depois, né? Então, assim, se passaram 15 anos desde o segundo filme. O que aconteceu nesse ínterim? Aconteceu, finalmente, a calamidade atômica. Houve, então, a detonação de bombas atômicas. O que é interessante porque no segundo filme as coisas já estão tão decaídas que você imagina que nem tem mais exércitos brigando com capacidade atômica. Não, tem sim. Apesar do segundo filme se passar no Outback australiano, que é uma região isolada por sua natureza, né? O resto do mundo ainda está brigando, ainda está disputando por combustível e a coisa está ficando cada vez mais feia até que detonam, né, as bombas atômicas. E aí é o primeiro Mad Max onde as pessoas já não estão mais se importando com combustível, com a gasolina. O Max já não está mais pilotando um veículo movido a gasolina. Agora as pessoas estão disputando por coisas mais básicas, né? Por água, por alimento, né? E a água, quando aparece, geralmente aparece nas mãos de comerciantes desonestos que estão querendo vender água irradiada. E aí é uma das primeiras pistas que você tem que a Terra está passando pelo efeito de fallout, né? Então a coisa ficou ainda mais feia pro terceiro filme, nesses 15 anos que se passaram. Tem aquela cena, né, do comerciante lá Isso, abordando o Max. isso. No começo ele puxa um medidor de Mas assim, radiação novamente o George Miller utiliza os ferimentos do Max para manter a continuidade. Como eu falado, ele tá lá ainda com o joelho dele enfaixado, ele ainda tem um braço exposto, né? Só que dessa vez tem um ferimento extra, uma cicatriz, um resquício extra que pouca gente percebe. O olho de cada cor. Não é de cada cor. É a pupila dilatada, permanentemente dilatada no olho esquerdo dele. Nossa, que específico. Que é o resultado do ferimento que ele sofre no olho no final do segundo filme. Isso é um detalhe que escapa a atenção de muita gente. Então, se você for assistir o terceiro filme, preste atenção nos close-ups que tiverem no rosto do Mel Gibson. Vocês vão ver que a pupila esquerda está sempre dilatada. Caramba, É um então ele detalhe tem muito uma interessante. cegueira parcial agora. Sim, ele está ficando cada vez mais acabado. Quando chegar no final, o Max vai estar só o pó. A não ser que você substitua ele por um ator mais novo. Opa, talvez tenha acontecido. Então, vamos lá. O Max, então, ele tá na carroça dele, movida a camelos, né? E ele é surpreendido por um babaca que ataca ele na expectativa de roubar a carroça dele e consegue. Veja se você acha algo de familiar nesse babaca. Ele é narigudo, dentuço, loirinho e pilota um veículo voador. Ele não é o Jairo. Cara, Ele é o Bruce Spence, Não, eu o não mesmo entendi isso ator. até agora. Ele é o mesmo ator que interpreta o Jairo, porém não é o mesmo personagem. pilota um avião. Cara, isso me É. deixou assim, muito confuso. Esse pilota um avião, não pilota um Jairo. Viu que diferença? Uau! Ele tem filho. Filho é maneiro. Ele tem um filho também. Pra mim, ele ainda é o homem chamado Jairo. Sim, total. Não, esse homem é chamado Jedediah. Esse é o nome Esse legal. tem nome. Esse não é só piloto. Esse é Jedediah. E o Jedediah consegue, com a ajuda do filho dele, que também sabe pilotar o aviãozinho que eles usam, né? Consegue passar a perna no Max logo no começo do filme. O Max perde a carroça dele e o Jedediah se manda com a carroça até a cidade que adiciona mais... Assim, é o centro do filme e é o centro do maior desenvolvimento de world building que a gente tem na franquia até esse momento, que é a cidade de Bartertown, que em português seria a cidade da barganha, certo? Ou tem outra na legenda brasileira, como é que ficou? Eu acho que eles mantiveram mesmo Bartertown. o termo original. Eles deixaram como Bartertown. Bom, seria a cidade da barganha em português, né? E é uma cidade interessante porque ela é o primeiro local de civilização que não é apenas um assentamento, não é apenas um acampamento de gente. Você vê que tem um sistema Exatamente. econômico ali, Existem tem um funcionamento. leis, existem leis, e a primeira que a gente vê quando o Max chega lá é que para entrar na cidade você tem que já barganhar alguma coisa. Você tem que dar algo, né? Algum pedaço de alimento, alguma arma, munição, copo d'água, alguma coisa que você tiver, e eles vão te dar algo em troca. No começo do filme você vê lá um cara que chegou com um maço de peles de animal, né? E é oferecido para ele assim... Duas mulheres. Não, um pouco de água ou 2 horas com uma mulher. 2 horas com uma mulher. Porque a gente ainda tá num cenário pós-apocalipse e a coisa tá feia, né? Exato. Então, assim, continua sendo um filme um pouco deprimente nesse aspecto social, né? Mas a cidade de Bartertown, ela é governada pela personagem da Tina Turner, né?
que é chamada apenas de... em inglês é Auntie Entity. Em português, a tradução literal seria tia entidade. Em alguns pontos traduzem como tia entity, né? Mas outros traduzem como... Tiazinha. Na verdade, porque ela é chamada de uma forma carinhosa, né? É Auntie. auntie, com esse Yzinho no Eu final. prefiro titia. Eu acho que titia melhor. teria sido mais... Mais carinhoso, não é? Mais carinhoso. E dá também esse aspecto inicialmente inofensivo para uma personagem que se descobre que não é nada inofensiva. E que, no Brasil não foi uma escolha muito boa, né? Todo mundo gritando, tiazinha, tiazinha. A gente espera o quê? Que ela desça usando o chicote e roupas super Que sensuais. combinaria, na verdade, com a estética de Mad Max. Combinaria mas muito. não é esse o objetivo. Olha, a tia Entity, eu vou chamar ela dessa forma, me recuso a usar essa tradução esdrúxula aí. Entidade. A tia Entity, a Tina Turner, a personagem dela, tá longe de ser uma mulher aí objetificada. Ela tem um certo charme, um pouco de sex appeal, mas é próprio da atriz, da cantora Tina Turner. Não é algo que foi imbuído no personagem com a intenção de seduzir a audiência. É algo próprio dela, o carisma dela. E ela tá longe de vestir roupa de BDSM como alguns vilões masculinos do Mad Max vestem, né? Sim. Ela veste literalmente um vestido de cota de malha, né? Porque ela é, na verdade, uma guerreira. Então, ela é uma líder. Ela criou Bartertown, ela desenvolveu e escreveu as primeiras leis, né? Uma das leis é, se você falhar num contrato, você tem que encarar uma roda. A roleta da sorte. É uma roleta da sorte que vai sortear a tua punição. E a punição pode ser drástica, ou pode ser estúpida, pode ser de humilhação, né? Até a redenção. Então é uma personagem que veste esse vestido de cota de malha. Ela é ameaçadora, ela tem um passado um pouco obscuro, mas dá pra ver que ela já guerreou. O pouco que ela fala do passado dela é que ela era uma ninguém, mas porque ela conseguiu sobreviver à queda da civilização, né, ao apocalipse, ela ganhou a oportunidade de se tornar alguém. Então, olha só, isso é muito filosófico. Fica aí uma reflexão, né? Momento espírita. Que é o seguinte, imagina só, ela fala, né? Ela fala que no dia, ela só é alguém ali hoje porque ela sobreviveu, porque ela estava viva no outro dia, né? Entende-se que é no outro dia após essa catástrofe nuclear aí, e ela pôde se tornar alguém. Então, pessoal, vocês que acham que você não sou ninguém aí, ó, vocês ainda podem. Amanhã, se você não estiver morto, o que você vai fazer? Fica com a reflexão. Essa questão aí. É que ela tem uma liderança muito sagaz, né? Talvez ela não fosse ninguém, mas quando ela assumiu ali Bartertown e organizou a cidade, ela fez isso de forma muito inteligente. Ela criou um código de normas que orienta ali, que são normas fáceis de assimilar. O que não é nada escrito, complexo. São normas simples e que ela associou a um outro elemento que eu acho que é muito importante para você controlar pequenas sociedades de pessoas intelectualmente alienadas. Entretenimento. Isso. Perfeito. Ela usa o entretenimento como arma. Ela dá uma coisa que aquele povo quer. Aquele povo tá lascado, tá morrendo. Pão e circo, só que sem pão. Exatamente. O que a tia Entity fez foi construir ela foi a primeira personagem que aparece na franquia que, em vez de construir um acampamento fechado apenas por uma facção limitada, né, para se proteger de outras facções ou usar como base para atacar outras facções, ela decidiu criar um lugar quase cosmopolitano para receber estranhos, mas apenas sob estritas leis que ela escreveu. Então, o sistema de Bartertown funciona assim. Na superfície é onde o pessoal se reúne para comercializar. Você tem que barganhar alguma coisa para entrar na cidade. E é outra sagacidade dela, Isso. porque ela obriga o fluxo comercial a ir para Bartertown. Exatamente. É daí onde a cidade tira a sua prosperidade material. No subterrâneo, por outro lado, existe um chiqueiro gigantesco, né? Onde existe uma quantidade absurda de porcos, porque essa cidade conseguiu desenvolver um sistema elétrico de eletricidade, né, a partir do gás metano que é extraído junto com as fezes de porcos. Cocô de porco, Big bosta. shit, como eles dizem no filme. Uma energia de bosta. E um engenheiro que construiu esse sistema é um senhorzinho pequeno chamado Master, que está sempre nas costas, agarrado às costas de um gigante
monstruoso chamado Blaster. Master Blaster. E juntos eles fazem uma única pessoa chamada Master Blaster. Cara, é o melhor design de personagem de toda a franquia de Mad Max, na minha opinião, assim, ó. É tão bom que foi copiado pelo Mortal Kombat 10, com o Exato. personagem Ferro e Thor. Eu sabia. Eu Exato. sabia que tinha vindo E, daí. inclusive, se você colocar uma luta entre o Johnny Cage, que é um ator de Hollywood que entende de filme, né? Contra a Ferro e o Thor, ele vai, na introdução da luta, ele vai falar Master Blaster. Que legal, Fazendo que legal. uma ligeira referência Excelente. ao terceiro Mas Mad essa Max. dualidade de cérebro e músculo e corpos Sempre separados, tem, mas Exatamente. associados pra Sim. formar uma única pessoa realmente incrível. O Pink. E é um O ótimo Pink. personagem. Eu gosto bastante do Master. Perfeito. Sim. E então, existem essas duas figuras de poder aí de Bartertown. A Auntie, a tia que controla, que escreve as leis e controla e força que as leis sejam seguidas nas barganhas, né, no comércio e tudo, né? E, por outro lado, o Master Blaster, que estabeleceu esse sistema elétrico e sabe como ele funciona e é a única pessoa capaz de consertá-lo quando tem algum problema, né? Mas graças a esse arranjo meio volátil, né, eles conseguiram criar essa cidade que, apesar de ser cheia de gente suspeita, gente bandida, né, gente perigosa, é o mais próximo de civilização pacífica que você vê na franquia, né? Até esse ponto. E nessa hora do Mad Max 3 parece que vai pro caramba, assim, ó. As coisas, questões físicas que a gente tava falando ontem, questões visuais, questão de moda, vai lá pra longe, assim, ó. Existem gente usando kimono, existe gente usando roupa de cowboy, existe gente usando roupa de aviador. O cara que usa uma boneca ali uma boneca de porcelana com peruca. O pessoal começa a usar a parte do manequim, usar a parte de bonecos. Então, assim, noção de moda foi pra longe, assim. A gente falou que o Mad Max 2 foi o melhor estabeleceu a estética pós-apocalíptica, que mais inspirou outras obras, né, outros trabalhos. Porém, o 3 também não pode ser subestimado. O 3 estabeleceu a estética de cidade pós-apocalíptica, né? Civilização pós-apocalíptica. O segundo teve mais de personagens. Ele estabeleceu o que um bandido pós-apocalíptico vai se vestir, né? Quais são as armas que vão ser utilizadas. Mas o terceiro mostrou, é assim que se constrói uma cidade nesse mundo, né? E se vocês querem algo como referência, a cidade de Megaton no Fallout 3 é muito parecido com Bartertown. Então, assim, para quem jogou Fallout 3, né, que é o jogo da Bethesda, que lançou lá para 2010, 2009, esse jogo empresta muito do Cúpula do Trovão na cidade de Megaton. E tem a cúpula? Hã? Tem a cúpula? Não tem a cúpula, infelizmente. Então é pai. Mas a gente já vai chegar na cúpula. Mas outras cidades também de Fallout que você pode comparar, a cidade de Diamond City do Fallout 4, que é um jogo muito mais recente, 2015, né? Que lançou no mesmo ano do Estádio da Fúria. É uma cidade muito mais colorida, que foi construída dentro do estádio de beisebol, né? No mundo de Fallout, né? Mas ela também, você nota ali muitas similaridades visuais ou de organização da cidade em relação a Bartertown. Deixa nos comentários aí se vocês querem que a gente fale sobre o world building de Fallout. Isso é um detalhe que eu queria até destacar. Parece que Bartertown, apesar de muito próspera, é uma cidade pequena, né? Sim. Ela é relativamente diminuta, assim, ela não parece ter um espaço muito grande para comportar uma quantidade considerável de pessoas ali de forma constante, por assim dizer. As pessoas saem e voltam para Bartertown. Mas você pode imaginar que a população humana, né, nessa época está severamente reduzida e a cidade ainda fica no meio de um deserto, né? Então não é muita gente mesmo que vai conseguir chegar lá. E espera-se que com tanta gente num lugar pequeno assim aconteça brigas e tudo mais. Então vamos falar das leis que a tia Entity criou para Bartertown. E eu acho muito interessante essa parte, né? Por conta de experiências pessoais, mas eu acho muito interessante que essa é a primeira civilização pós-apocalíptica do Mad Max que tem a noção de império das leis, onde quem manda não é necessariamente uma pessoa, mas são as leis que essa pessoa escreveu. Então, a tia Entity, ela escreveu as leis que regulamentam as relações em Bartertown, e essas leis, elas se resumem em 3, pelo menos as que aparecem no filme são 3. A primeira é Break a Deal, Face the Will,
que é que eles falam em inglês, né? Se você quebrar um contrato, romper o contrato, você vai encarar a roda da fortuna, né? É legal falar isso dessa forma, falar, né, como foi original, porque ele tem que ter essa sonoridade, pois ela literalmente canta essas leis quando ela Tem que ser precisa algo invocá-las. fácil de lembrar Mas pela como é que população. ficaria em português daí? Quebra o contrato e vai ser rodado? Como assim? Aí ferrou. vocês vão ter que ver a legenda ou a dublagem para ver se eles Exato. conseguiram chegar a algo próximo, porque, Tomara. né? Ou Então, fizeram um novo A Caçada Continua. isso. E você vê como que o foco dessa lei está justamente na barganha, no comércio, né? A segunda lei que eles têm é uma lei interessante que ela não é expressamente pronunciada no filme, mas você vê ela em um personagem, que é a lei que você não pode matar porcos. Nunca. Em hipótese nenhuma. Imagina. E você tem um personagem no filme, vocês vão saber quando ele aparecer, é um personagem que foi condenado a uma sentença de passar o resto da vida mexendo no esterco de porco lá na profundidade de Bartertown, porque o crime dele, que está escrito no peito dele, é que ele matou um porco. Pra alimentar a família e tudo mais, mas Ele assim... matou para alimentar os filhos dele, mas não adianta. Se você mata um porco, que é a fonte de energia de Bartertown, você tá ferrado, vai ser condenado. Pois é, e daí você vê a balança de qual recurso vale mais nesse momento, né? Exatamente. Porque não é mais a a gasolina. energia, ela é muito escassa, você precisa da eletricidade para que Bartertown funcione. Como o Victor falou, quando a gente estava comentando os filmes anteriores, né? Se você tem um apagão, toda a segurança, ainda mais quando você está falando de um assentamento que se baseia em leis, desaparece, né? Então, é mais importante que você tenha os porcos ali trabalhando, entre aspas, né, para que a energia da cidade seja mantida, do que você sacrificar um deles para que vire alimento, né? Alimento você consegue de outras fontes. Isso. Agora, a energia da forma que o Master, né, consegue providenciar, porque ele é a pessoa com esse conhecimento, e daí vem a importância dele para essa sociedade, né? Ele parece ser algum tipo de engenheiro bioquímico ou alguma coisa assim. Você precisa desses porcos. E por fim, nós temos a terceira lei que aparece no filme, que é a mais legal de todas, que é a lei que está conectada com a Cúpula do Trovão. A Cúpula do Trovão, se você já está familiarizado com luta livre, já assistiu o WWE, você já viu aquelas lutas que se passam numa jaula, que é um cubo gigante de aço, a Cúpula do Trovão é aquilo, só que é uma cúpula em vez de uma jaula, em vez de um cubo, né? É uma cúpula semisférica, né? Onde eles resolvem o conflito. E a lei diz o seguinte: na Cúpula do Trovão, 2 homens entram e apenas um sai. Você entra lá para lutar, é a luta até a morte, e só um pode sair. E a regra pra você entrar lá, né, o Max pergunta pra titia lá qual que é a regra. Ela só fala assim, arranja uma briga. Eles não vão deixar você brigar na rua, você tem que brigar lá dentro. Exatamente. E, gente, aproveitando pra falar da Cúpula, pra mim é a coisa mais original do filme 2. Eu lembro de muito tempo atrás eu ter assistido e ter ficado na minha cabeça até hoje, porque é tão original. Beleza, que a gente já viu lutas em gaiolas, lutas, né, sei lá, essas motos aí dentro daquele globo, mas imagina um lugar onde é esse semidomo, né, esse semicírculo, onde as pessoas escalam, elas escalam pra assistir. Então as pessoas lá em cima estão deitadas assistindo e elas fazem parte, né, tem pessoas ali até que se ferem durante o torneio. E eles, além disso, são suspensos por elásticos, fazendo com que a luta tenha essa tridimensionalidade. Além disso, eles colocam armas lá no topo, ou colocam nas paredes. Isso torna isso muito original. Eu achei extremamente criativo. Pra mim é o ponto altíssimo do filme. Eu concordo absolutamente. A Cúpula do Trovão é o ponto alto do filme, tá até no título do filme, né? E assim, a gente falou, o melhor filme que tem pra você assistir dentro da trilogia original, né? O consenso geral, não vou dizer a minha opinião é diferente, mas o melhor filme que você pode assistir da trilogia original é o segundo, né? O segundo melhor pra assistir é o terceiro, é o Cúpula do Trovão. Pelo menos porque eu te garanto que você vai tirar algum proveito até a luta da Cúpula do Trovão, você vai aproveitar o filme, né? Mas assim, voltando então à questão da lei, a Cúpula do Trovão funciona da seguinte maneira, é um conceito muito interessante, porque a tia Entity, ela percebeu que numa cidade que se baseia na barganha, na negociação, conflitos seriam inevitáveis, só que ela chama atenção para o povo de que conflitos, se permitir que eles se escalem demais, né, vão levar a mais guerra e vão levar à destruição de Bartertown. Então, o sistema que ela criou é o seguinte:
Se você tem uma briga, você quer resolver a tua briga, quer ir até o final, você não pode fazer isso em qualquer lugar, qualquer hora. Você tem que fazer dentro da cúpula. E se você fizer isso, você vai fazer até a morte e todo mundo na cidade vai assistir. Dessa forma, ela usa entretenimento, né? É um entretenimento que também serve de cautela, de alerta para todo mundo, para dizer, ó, quer arranjar encrenca aqui? Você vai entrar na cúpula também, entendeu? E a cúpula, ela tem um personagem muito interessante no terceiro filme que se chama Dr. Dealgood, que em português seria Doutor Bom Negócio. É um personagem que parece, se você já jogou Elder Scrolls Oblivion, é um personagem que parece um elfo de Oblivion, que ele tem um cabelão comprido e uma cabeça que é puxada para trás assim. Você vai saber, é o cara que usa uma capa gigante com uma ombreira e um cetro, assim, né? Ele funciona como leiloeiro e como juiz da cidade. E ele que é o cara que descreve a razão de ser das leis quando elas são convocadas. Eu achei que era o Lúcio Malfoy. E ele descreve, ó, as brigas levam a conflitos, os conflitos levam a guerra e a guerra leva a destruição. Então, quando temos encrenca aqui em Bartertown, ela tem que ser resolvida dentro da cúpula. E a cúpula é aquele lugar onde é uma jaula em formato de semicírculo, né, como a gente falou. A audiência fica toda agarrada à jaula, escala, a jaula fica deitada em cima, assim, né? Magnífico. E eles ficam segurando armas, oferecendo armas para quem está lá dentro, né? E quem está lá dentro pode usar os suportes elásticos dele, né? Tipo umas alças elásticas, assim, para poder pular mais alto, né? E pegar essas armas. É uma luta muito legal. E o Max, obviamente, se mete numa dessas, tem que lutar lá dentro. Né? Assistam para saber o que acontece. Exatamente, né? E essa é a terceira lei que aparece. A resolução de conflitos deve ocorrer dentro da Cúpula do Trovão, onde 2 homens entram e 1 homem sai. Agora a gente tem uma dificuldadezinha aqui de continuar desenvolvendo um pouco mais do lore do terceiro filme sem entregar o plot. Mas acho que a gente pode falar um pouco daquela população das crianças lá perdidas. Nós estamos lidando aqui com spoilers suaves. A gente diz que existem certos personagens, né? Que acontecem certas coisas com o Max. O primeiro filme nós demos spoilers mais graves, porque é um filme que é mais rudimentar, né? Menos pessoas vão ter interesse em assistir, é um filme mais antigo também, né? Mas a gente tenta passar por pontos aqui interessantes pro mundo do Mad Max, né? Alguns personagens, né, que nós mencionamos. Seria impossível falar do mundo do Mad Max sem falar da Tia Entity, né? Sem falar da Cúpula do Trovão. E eu acho que falar da tribo perdida das crianças, que aparece no terceiro ato do Cúpula do Trovão, acho que é importante. A Terra do Nunca, né? Vocês vão lembrar que eu falei agora há pouco que no script original, o menino selvagem do segundo filme tem um backstory, né, uma história, um background, de que ele foi sobrevivente de um avião que fugiu das cidades e que acabou caindo no Outback, e ele teve que aprender a viver sozinho lá, né? Essa história foi retirada do segundo filme porque, por restrições orçamentárias, eles não tinham tempo nem a disposição de construir o avião e demonstrar, de contar essa história visualmente, né? Mas eles reaproveitaram essa história no terceiro para explicar uma tribo inteira de crianças que o Max encontra mais pro final do filme, né? Que são crianças que são sobreviventes do acidente aéreo, né? E elas contam pro Max o que aconteceu nesses 15 anos que elas passaram ali. E é lá que é revelado que as bombas caíram e a gente teve um holocausto nuclear, né? E esse avião estava fugindo de um holocausto nuclear. Quando as bombas começaram a cair, um personagem chamado Capitão Walker, que não aparece no filme, resgatou o máximo possível de pessoas, decolou, mas eventualmente o avião ficou sem combustível, eles caíram no deserto e essas crianças ficaram... Os adultos sobreviventes conseguiram ajudar as crianças a se manter ali, mas eventualmente um grupo de adultos saiu em busca de suprimentos, depois outro grupo, até que ficaram só os jovens, os adolescentes e as crianças ali. Bom, eu tenho que falar que eu não gosto muito da construção desse grupo, né? Eu acho que num mundo um pouco mais realista que é o Mad Max, não funciona muito bem, parece meio com uma forçação, a tentativa de fazer seus Ewoks ali, vamos fazer os Ewoks aqui. Só que sem um elemento fantástico. Assim, só para esclarecer, eles ficam numa região bem isolada no deserto, é um oásis, onde tem uma reserva de água, eles conseguem sobreviver ali e eles estão isolados o suficiente para não serem vitimados pelas facções perigosas do mundo. Né? Mas gera muitos questionamentos, né? Porque você tem crianças ali
Então, como que eles se mantiveram? Como que Isso. você tem um recurso natural, um oásis, uma coisa que seria tão valiosa, e até agora nenhum dos outros vários grupos que estão rondando ali o deserto chegou até aquele momento. Você vê que essas crianças, elas já perderam muito da história delas, elas já praticamente não lembram como o mundo era anteriormente. Eu não sei como é que ficou a dublagem, mas em inglês você nota erros de gramática na fala delas, erros muito, tipo, acentuados, ou seja, elas não conseguem conversar direito com o Max, não entendem o que ele fala, né? Não, só ia mencionar que exatamente o que o Lobo falou sobre os Ewoks ali, eles deixaram muito romantizado essa parte, assim. Então, me senti assistindo, sei lá, Lagoa Azul. Você fica numa paz, assim. Você fica A vibe é bem essa. a vibe, Terra do Nunca, tem uma menina e vários menininhos. Mas aqui assim, eu tenho uma curiosidade interessante sobre as ideias que inspiraram essa tribo, que eu acho que são até mais interessantes que a tribo no mundo mesmo. Porque a tribo em si, ela Então, acaba assim, sendo meio ponto baixo, né, do filme. Assim, o que dá uma acontece? desconectada. Desconecta muito. Assim, o que eu acho? Eles perderam muita chance. Eles perderam a chance de talvez deturpar essa galera aí. Já que já é um Bate filme. um pouco na suspensão de descrença, né? Já O que que é um filme aconteceu foi o muito- seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, conforme o Mad Max, a franquia foi crescendo, os estúdios começaram a criar mais interesse em expandir a audiência possível, provável desses filmes. O que eles fizeram? Eles infantilizaram o filme, baixaram a idade mínima para assistir, virou um PG-13, né, para que os pais pudessem levar os filhos a assistir no cinema, e isso foi o que aconteceu de fato. E por conta disso eles tiveram que sacrificar muitos dos elementos violentos que o Mad Max tradicionalmente tem. Você vai ver que nas lutas do Cúpula do Trovão, elas são satisfatórias, mas elas são muito mais higiênicas, entendeu? Você vai ter menos elementos do gore, assim, né? E isso acaba prejudicando. E o terceiro ato, com as crianças, realmente começa a ficar muito estranho, porque você começa a ver, assim, coisa Looney Tunes, sabe? Tipo, as criancinhas batendo nos vilões com paneladas, assim. Pra mim, a questão é justamente que dá uma desconectada do world building. Exatamente. É difícil de encaixar no world building de Mad Max como que surgiu e sobreviveu essa população. Mas é por isso que eu acho que eles deviam deturpar essas crianças. É claro que, né, já tá feito, tá pronto. Mas imagina só essas crianças que cresceram sozinhas, tendo que se alimentar, talvez, delas mesmas, entendeu? Então, sim, teria que ser uma coisa Mad Max, uma coisa gore, uma coisa... Mas é difícil, né? Eu posso tranquilizar vocês e dizer que as crianças não estavam se alimentando de si mesmas. Exato, E perdão. tem um método de alimentação que elas encontraram que eu achei bem interessante. Você vai ver que no filme aparece uma pipa que é feita com os restos de tipo um pássaro empalhado. Eles usam aquilo ali como uma isca para pescar pássaros. Não sei como isso funciona. Provavelmente não funciona na vida real, mas é uma técnica que funciona dentro desse universo. Que as crianças usam a pipa para atrair os pássaros e depois atiram as lanças Mas e puxam o pássaro. fica aí uma ideia para um reboot que pode sim mostrar essa galera aí, mas assim, uma galera mais ferradona, entendeu? Uma galera que não aguenta mais, umas crianças malucas que A realmente vibe é poderia... de Lagoa Azul, como o Emerald falou. É bem Lagoa Azul mesmo, bem estranho. A gente vai comentar um pouco mais pra frente Furiosa e tem uns traços aí que lembram, só que foram melhor desenvolvidos. Mas já conto pra vocês. O que há de interessante para falar da tribo perdida das crianças é que elas montaram toda uma mitologia ao redor do personagem do Capitão Walker, que foi o piloto do avião onde elas foram transportadas, né, até o avião cair e as sobreviventes e as crianças terem que se adaptar ali, né, sobrevivendo, né? E essa história é contada para as crianças mais jovens, né? E elas aguardam o retorno do Capitão Walker, que ficou prometido. E algumas crianças reconstruíram equipamentos eletrônicos que lembram um pouco o equipamento de piloto, de comunicação, assim, né? Mas é claro que é falso, né? É uma máscara, assim, é uma prótese, não é algo real, né? Mas elas ficam tentando se comunicar com o Capitão Walker, ficam girando um disco vinil, achando que isso vai, de alguma forma, estabelecer alguma conexão, né? E isso é interessante porque isso foi parcialmente inspirado em um fenômeno que aconteceu em algumas ilhas que ficam localizadas ao oeste do continente australiano, que é o continente da Oceania. Nessas ilhas, o que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, né?
alguns aviões traziam cargas para os soldados que estavam ali localizados. E essas cargas traziam tudo, rações, munição, né? Era para reabastecer as forças que estavam localizadas ali. E o que aconteceu? Algumas dessas cargas caíram em territórios tribais, né? E essas tribos, como elas não tinham conexão com nenhuma civilização além das ilhas, elas viram aquilo e literalmente comida e armamentos caindo do céu, e viram aquilo como uma benção, né? Como algo tipo divino, assim. E elas acharam aquilo ali muito interessante, e tão interessante que elas começaram a esperar com certa frequência que essas cargas caíssem, e elas caíam, porque, né, é o transporte constante. O que aconteceu? Depois da Segunda Guerra, isso ficou na memória cultural dessas tribos, e elas começaram a desenvolver o que se chama de culto às cargas. Tem página no Wikipedia, se você quiser ler os detalhes, né? E o que essas tribos começaram a fazer? Elas começaram a tentar ritualizar a ocorrência de um avião passando e derrubando as cargas, né? E como que elas fizeram isso? Algumas delas começaram a reconstruir aviões de palha. Aviões inteiros. Asa, hélice, tudo. A hélice frontal. Construíram aviões inteiros como se fossem tipo ídolos para tentar invocar aviões para cair mais cargas. E isso, assim, décadas depois que a Segunda Guerra Mundial acabou. Então, esse é um elemento que, como aconteceu ali perto da Oceania, perto da Austrália, provavelmente inspirou os roteiristas do Cúpula do Trovão, né, na concepção dessas crianças que basicamente fazem a mesma coisa. Elas criaram esse mito na mente delas, e que o Capitão Walker vai voltar algum dia e vai reconstruir o avião caído e vai levar elas embora para casa, né? Tem Deus que chama Odin, tem Deus que chama Zeus, tem Deus que chama Boeing. E é bem isso que eu gostaria de comentar. Uma das coisas que mais me interessa, assim, na construção do Mad Max, principalmente indo mais para a obra atual, é como eles tratam a questão da perda da memória coletiva. De como que as pessoas que já nascem nesse mundo pós-apocalíptico não recordam exatamente como era o mundo anterior, né? Enquanto você tem personagens que nem o Max, né, e que nem a Titia, que eles tinham um papel no mundo anterior, eles ainda lembram, eles sabiam como que era. Você tem essas crianças que, apesar de, né, ter esse descolamento ali da suspensão de descrença, é um grupo que já nasceu naquele contexto. Então você já não tem mais a informação histórica que constrói a cultura deles, né, vindo do mundo anterior, pré-apocalíptico, e você tem o desenvolvimento de uma nova cultura, inclusive com traços religiosos, né? Eles vão ter o Capitão Walker como uma figura religiosa. Isso. Né? Assim como você pega ali, eles falando depois do Max como figura folclórica, o Max é quase uma figura religiosa também. Isso. E eles até criaram outras figuras mitológicas. Eles se referem à morte como Mr. Dead, ou Mr. Death, alguma coisa assim, né? Que diz, o Mr. Death pegou esse cara, o Senhor Morto pegou esse fulano aqui, não sei o quê. Então eles criaram toda uma mitologia. Então é algo assim que, se você olhar por esse lado de world building, é interessante. É um negócio que no script deve ficar muito interessante. Só que na implementação de um filme de ação, com carros, sabe? Mad Max, não ficou lá muito legal. E a tribo das crianças perdidas é o aspecto mais criticado do Cúpula do Trovão. Há quase que um consenso normal, consenso universal, que a primeira metade do filme é fantástica, né? E principalmente por estabelecer mais coisas no mundo de Mad Max e pela luta da Cúpula do Trovão. Mas a segunda, quando chega nessa parte das crianças, realmente a vasta maioria da audiência contemporânea não gostou muito por conta disso, né? Mas para mostrar que é uma ideia que foi mal executada, não mal pensada, você tem uma revisão de cultura religiosa com os War Boys e o Immortan Joe. Exatamente. E que daí sim você tem uma questão visual toda associada e algo que encaixa nesse mundo novo. O Mad Max é uma experiência que, assim, 50% do Mad Max é estética. 50% do Mad Max é estética. É muito importante para essa franquia você manter uma estética que apela para aquela vibe de pós-apocalíptica. Que as crianças perdidas também não têm. Elas se vestem no estilo Lagoa Azul. É exatamente isso. É aquela sunguinha,
com aquele cabelo lameado, a coisa bem... Tem uma criancinha que veste o que você falou ali. Tem Ela uma veste que um lembra um painel Warboy. Tem uma que lembra um Warboy, que ela pinta o rosto de branco e... Isso mesmo. E provavelmente foi reutilizada essa ideia pros Warboys do... Mas eu me O lembro Screw Loose, deles o nome dele é o falarem Screw Loose. que... Parafuso solto. parafusamento. Eu me lembro que eles falam que é pra imitar um guaxinim, alguma coisa assim. Eu acho Olha, que eu no ouvi script- isso em algum momento. No script é mencionado Fica que perdido. que ele idolatra o Mr. Dead, que é a Ele morte. fica meio perdido. Ele reza a morte para que não leve ele e a tribo Então dele. talvez mais seja a ideia do esqueleto. Mas ele é considerado Bem um legal. esquisitão ali dentro da tribo. Por isso o Mas nome é isso. No Fury Road, a ideia de uma juventude, no Estado da Fúria, a ideia de uma juventude assim, nascida depois, que é convertida para uma mitologia própria, ficou muito melhor implementada. Então, para finalizar, o terceiro filme é um filme que tem mais orçamento do que o segundo, tem um roteiro mais complexo, com personagens mais desenvolvidos e um ambiente mais desenvolvido, né? Eu gostaria de perguntar então para vocês o que vocês acharam do Cúpula do Trovão, do terceiro Mad Max. Eu vou aproveitar da tua fala e que falar de que 50% é estética, foi 50% que eu gostei. Então é 5 de 10 a minha nota, porque é 50% do filme que eu gosto, o resto eu não gosto. Enfim, eu tô junto com todo mundo que assistiu esse filme, que é até a parte da cúpula ali. Uma coisa que é um ponto muito baixo, e é um pequeno spoiler, desculpa, é que só tem uma luta da Cúpula do Trovão. Só tem uma luta. E o nome do filme é Cúpula do Trovão. Então eu queria que tivesse muito mais luta ali. Ou que explicasse mais. Não precisava ser o principal. Podia ser qualquer pessoa. Enfim. Eu gosto muito da primeira parte do filme. Então é 50%. Eu gosto muito, de novo, visual. Gosto muito da questão da Tina Turner ali. O papel que ela fez. Ficou muito legal. Essa dualidade que ela enfrenta de... Uma vez ela foi uma heroína, agora ela é uma Tina Turner tirana. é o centro gravitacional do filme, sem dúvida. Ela carrega nas costas. É uma personagem assim. muito interessante. Eu acho que é o só vilão mais legal. Um ponto interessante da Tina Turner é que ela é uma tirana, o filme revela isso, que ela é a vilã, ela é a antagonista do filme, Spoiler! mas isso não é tão spoiler assim. Mas o George Miller, ele, na concepção da personagem dela, da Tia Entity, ele foi inspirado pelo adágio que diz que os tiranos de hoje são os heróis de ontem, né? Então, o pouco backstory, o pouco background que ele oferece para essa personagem é que ela foi uma heroína na época dela, que ela salvou o povo dela, que ela fez o bem, mas ela se apegou demais à ordem que ela mesma estabeleceu, ao ponto de se recusar, de rejeitar as mudanças naturais da própria sociedade que ela estabeleceu, e por conta disso ela acaba virando uma vilã. Mas vocês vão ver que ela não é exatamente uma vilã, se vocês assistirem ao filme. Exato. E o Lobo, o que você achou? Eu vou dizer aqui que desses três, o que teria a maior chance de que eu reassistisse é o terceiro filme. Né? Eu sei que a segunda metade realmente não é legal, né? Agora, eu acho que a primeira metade é o que eu mais gostei de ver da trilogia clássica do Mad Max. Essa parte toda do início da Cúpula do Trovão, pra mim, é muito boa. De verdade. É verdade, assim. é verdade. É a parte que eu acho mais fácil de assistir e a melhor também. Agora, fora isso, pra mim, a Titia é o melhor vilão que Mad Max apresentou, justamente por não ser um vilão tão caricato quanto os demais. Verdade. E isso é uma coisa que eu queria perguntar para vocês, então, pra gente finalizar essa primeira parte aí, que trata da trilogia original. Qual foi o vilão favorito de vocês desses 3 primeiros filmes? Cara, eu não vou dizer o favorito, eu acho que é o que eu mais odiei. O que você mais amou odiar? O que eu mais amei odiar, cara... Gente, assim, ó, eu gosto muito do vilão Master Blaster, como ele é apresentado como vilão, mas eu acho que eu tô só pensando no design dele ainda. Com certeza eu tô. Eu acredito que vai ficar com a titia Tina Turner Entity, porque ela tem, de novo, essa dualidade, essa coisa aí, ficou maneiro a forma como ela atuou ali, a forma como ela tratou dos interesses. Teve uma hora que ela é feita de... Enfim, sem spoilers... Mas eu vou ficar com Tina Turner de melhor vilã. Pra mim ela é a melhor vilã desse começo. Eu sei que os outros vilões, eles têm um visual mais impactante, apesar de que uma mulher numa cota de palha é bem legal.
Mas eu gosto porque ela tem uma motivação muito clara. Ela não tá somente entregue àquele niilismo, aquela vontade de, vou meter o caos em tudo aqui. Isso. Ela foi completamente pro outro lado, 180 graus aqui o negócio. Ela quer estabelecer uma ordem a qualquer custo. Só que a questão é que ela quer que a ordem seja baseada nela mesma. Exatamente. É uma polêmica aí, mas é uma vilã que as pessoas costumam se Ela é o- espelhar, né? As pessoas Político, eu vou político que a trapacear gente um veria pouco. hoje em dia. Eu vou ultrapassar um pouco, eu vou escolher o meu vilão favorito pelo visual e o meu vilão favorito pela personalidade. Ambos estão no segundo filme. O meu favorito, em termos visual, é o Lord Humongous, Perfeito. porque ele tem aquele físico imponente e aquele revólver dele é muito legal. Cara, ele é totalmente um bruiser do E Borderlands assim, pra mim. cara, não tem um vilão maior que o nazista, né? O nazista, quando você vê, papo quando reto. você saca não, esse cara tem que morrer, esse cara é maligno e tal. Boa. Então, ele é sinistro também nesse aspecto ideológico que dá deixa ele um pouco mais macabro. Não, um pouco não, muito mais macabro. Mas o meu vilão favorito de personalidade, assim, de artes e tal, é o Wes, porque ele parece uma onça, assim. O bicho é louco, assim, eu acho muito legal. Ele pula, se move que nem um predador, assim. Ele tem que mostrar as nádegas. E tem esse aspecto também, mas não é isso que eu acho mais legal Eu dele. também tinha achado que o Victor tinha gostado do Wes por causa do visual. Mas Com certeza. Ele gostou das nádegas. ele tem um moicano bacana. E ele tem aquela, E belas nádegas. aquela balestra de pulso, né? Ó, cara, eu acho que é você que gostou da nádega dele. Eu gostei mesmo, eu achei divertido. E ele é o cara, dentre todos os vilões da trilogia original, ele é o que, na minha opinião, mais ameaça o Max, assim, no mano a mano, assim, sabe? Então, esse seria o meu favorito em termos de personalidade. É isso. Então, é isso aí, a gente fica por aqui. Essa é a trilogia original do Mad Max, mas agora nós vamos progredir para a era moderna. Isso, seremos breves. Será que a gente precisa de uma introdução? Brincadeira, vai. Então, pessoal, finalmente chegamos à era moderna de Mad Max. E aqui é preciso fazer um pouco de contextualização, porque até agora a gente seguiu uma timeline mais ou menos estável, que passou aí no curso de 18 anos, né? O primeiro filme se passou lá na metade da década de 80, o segundo foi 3 anos depois do primeiro, e o terceiro 15 anos depois do segundo, 18 anos depois do primeiro, né? O Mad Max Estrada da Fúria, ele meio que embaralha tudo isso, porque era um filme que era para ter sido lançado em 2003. O roteiro, o script do Mad Max Estrada da Fúria existe há décadas. O George Miller queria fazer um quarto filme para encerrar a franquia de vez. E ele, inclusive, ia ter o Mel Gibson como o ator principal, o protagonista, Max retornando. Ia ser um Mad Max mais envelhecido, né? Que ia encontrar uma razão de viver, finalmente ia conseguir se desligar do passado dele. Ia encontrar uma mulher que ia ajudar ele a se libertar do passado para viver para um futuro mais humano, mais Ia ser o civilizado. Old Man Max. Eu pensei a Ia mesma ser algo coisa. assim, exatamente. Do Logan, ou de Logan, não. É o que o pessoal apelidou, né? A expectativa surgiu. Só que assim, surgiram muitas coisas, assim, muitos embaraços na produção do filme que vocês não têm ideia. Literalmente um deserto se tornou um campo florido, da noite pro dia. Porque lá no começo da década de 2000, quando eles foram filmar o Estrada da Fúria no deserto australiano, que era para onde ia se passar inicialmente, eles pegaram uma chuva muito forte na noite. Quando amanheceu, o deserto tinha, assim, surgiram plantas, ficou um campo verde, assim, que ficou inviável para fazer o cenário pós-apocalíptico, né? Duna quer, né? Eu acho que isso é até poético pra mostrar como o mundo real se distanciou de Mad Max contra a visão mais pessimista. Então, durante toda a década de 2000 a 2010, o George Miller teve algumas tentativas aí de filmar o filme. Aí teve a guerra no Iraque, que basicamente impediu eles de irem para a África para pegar os cenários arenosos e desérticos da África, né? Então, a produção do filme foi atrasando, até que o cara só conseguiu fazer lá, começar a trabalhar mesmo lá para perto de 2015, 2013, por aí, né? E nessa altura,
o Mel Gibson já tinha envelhecido tanto e o autor já estava passando por várias controvérsias pessoais que tinha meio que afastado ele de Hollywood como um todo, né? E o interesse na franquia também tinha sido apagado, assim, as pessoas não... A maioria das pessoas já não lembrava direito dos filmes originais, né, da trilogia original. Então, o George Miller fez uma decisão controversa. Ele falou, vamos manter o script, o roteiro, né, todo o world building que eu fiz, mas vamos fazer o filme como se fosse quase um reboot, mas ao mesmo tempo a gente não vai descartar o que veio antes, né? Então eles trouxeram um novo ator, que é o Tom Hardy, para interpretar o Max. No filme do Estrada da Fúria, o Max tem 30 anos. Então é um filme que ele ainda se passa no mesmo mundo da trilogia original. Ele tecnicamente reconhece como canônicos os eventos dos 3 filmes que o precederam, mas ele não vai fazer muita referência a esses eventos nem a esse mundo, né? Ele vai focar em inovar. E como o script existia há muito tempo e ele foi feito originalmente para um Max mais velho, o George Miller decidiu forçar a barra e seguir em frente. Então tem algumas incompatibilidades nesse filme. Por exemplo, o Max tem apenas 30 anos de idade, sendo que no Cúpula do Trovão ele tinha quase 40, mais de 40, entendeu? Então meio que voltou a idade dele no tempo, né? E isso não é explicado. Não, o Estrada da Fúria, para todos os efeitos, ainda se passa depois do Cúpula do Trovão, né? E assim, o Max começa o filme falando que ele foi um policial que lutava por justiça nas estradas e tal. Só que quando ele é capturado pelos War Boys, que é a facção vilanesca desse filme, eles colocam uma data em dias nas costas. Eles escrevem aquele monte de coisa nas costas do Max, né, quando estão torturando ele, processando ele. E lá dá a contagem de dias de 30 anos, desde a queda. Ou seja, o Max não era nascido antes, mas ao mesmo tempo ele serviu como policial antes da queda da humanidade, mas ao mesmo tempo ele não era nascido de acordo com a contagem feita. E outro aspecto que tornou esse Max um pouco incompatível é que, em determinado ponto do filme, uma senhora idosa comenta que os satélites eram utilizados para transmitir programações televisivas e tal, e ela contando isso para uma mulher que tem basicamente a idade do Max ou um pouquinho mais jovem. O Max da trilogia original já teria visto isso porque ele assistia a TV no primeiro filme, né? Ou seja, são inconsistências. O que o George Miller fala sobre isso? Ele fala, não importa. Não importa. Não esquenta a cabeça com isso, tá? Tudo que ele fez é canônico. É que o Estrada da Fúria é ao mesmo tempo um reboot e uma continuação, mas é uma continuação mais no sentido de uma homenagem ao legado da franquia. Ele chama de revisitar a franquia. Então ele quer homenagear tudo que foi construído até agora, enquanto ele inova e traz esse personagem para uma nova geração, mas ele não quer invalidar aquilo que veio antes. Então é basicamente uma postura completamente diferente do que a Disney fez com Star Wars. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. E tem uma desculpa dentro do próprio universo, né, que... Eles relatam que o Max e a Furiosa também, eles são praticamente figuras folclóricas que surgiram ali nessa comunidade pós-apocalíptica. Então, talvez o Max da Cúpula do Trovão não seja o mesmo Max que a gente está vendo nesses eventos depois. Isso é uma teoria. Talvez sejam figuras históricas distintas, mas semelhantes, Isso. que as pessoas juntaram num único personagem. E o folclore ganhou vida, porque a gente sabe que os mitos ganham vida própria e eles se espalham conforme as tradições. Principalmente quando você tem uma comunidade que já perdeu os seus mecanismos formais de passagem de história. O George Miller, ele sempre gostou da figura do Max como uma figura mitológica. Ele gostou, desde o sucesso do primeiro filme, quando ele decidiu investir mais nessa parte de world building e tudo, ele pensou, não, o Max é uma figura mitológica, é uma figura lendária. E mitologia e lenda, elas não precisam se submeter a um world building estrito, fixo, né? Então, assim, existem teorias, e ele é aberto, ele permite que os fãs teorizem, e ele quer que seja, ele incentiva isso, ele quer que seja feito isso, que as pessoas assistam os filmes e tentem interpretar ao seu próprio modo. Uma teoria muito notória que se destacou na internet é que o Max do Tom Hardy, do Estrada da Fúria, é o menino selvagem do segundo filme.
Como se ele Isso é tivesse legal. crescido e virado um novo Max, né? Bem legal. Isso é legal. Eu não sou particularmente interessado por essa teoria, mas eu acho ela interessante. Eu não sou particularmente partidário dessa teoria, mas eu acho que ela tem o seu mérito também. Tem outras teorias, uma que eu achei interessante é que o Max é tão apegado ao passado dele, à identidade dele, que ele está constantemente tentando se apegar aos fragmentos do que formava a identidade dele. Ele sempre está tentando manter o carro dele preto, na época, como era na época que ele era um policial. Ele tem um apego irracional à jaqueta de couro dele, que é até um pouco brevemente mostrado no Estado da Fúria. Ele tem um apego ao próprio cachorro dele. No primeiro filme, quando ele perde a família, ele tinha um cachorro, que é a primeira vítima dos bandidães, é o cachorro que eles adotam, né? Então até o fato dele ter adotado um novo cachorro, justamente numa época em que comida é escassa e um cachorro daria uma boa refeição, entendeu? É quase como ele tentando juntar os fragmentos da pessoa que ele foi no passado. Então, por conta disso, as pessoas teorizam que isso é tão intenso, isso se intensificou tanto na identidade dele, que ele foi incapaz de ver a própria imagem dele envelhecer e se tornar diferente do que era. É como se a mente dele rebuscasse no espelho, assim, na visão dele, aquela figura dele mais jovem, porque é lá que ele parou de evoluir, entendeu? Ele ficou congelado naquela idade para sempre, entendeu? É uma teoria muito mirabolante, não posso dizer que é canônica, mas é uma questão de interpretação pessoal. Eu acho ela legal. Também não sei, eu não diria que eu sou partidário dela, mas é outra teoria interessante, que o Max que você vê no Estado da Fúria, na verdade, é muito mais velho do que ele parece, mas como o filme se passa da perspectiva dele, ele parece mais jovem, porque o personagem está apegado àquela versão passada dele. Bem legal. E outra, não fala da idade dele nos outros. Não, não Então, é tudo mencionado. bem, não. É. Então é uma coisa que tá tudo bem. Bom, então, feitas, né, essas considerações para o pessoal entender aí como que é uma continuação, mas parece que não é ao mesmo tempo, vamos começar a abordar então como que tá esse mundo que já tá mais para dentro, né, da lore ali, desse deserto profundo e pós-apocalíptico. Só um último detalhe que eu vou passar para vocês. Se vocês assistirem o Cúpula do Trovão, vocês vão ver que o Max não tem mais o carro dele. Ele tá com uma carroça movida a camelos, né? E os motivos por isso, vou deixar para vocês descobrirem, assistirem o filme, né? Os filmes originais, se quiserem, ou pesquisar na internet, se vocês quiserem ouvir spoilers, né? Mas enfim, por algum motivo, de repente, ele aparece com o carro dele, o Interceptor V8, no começo do Estado da Fúria. Isso é porque, desde a época do Cúpula do Trovão, ficou estabelecido que o Max estava reconstruindo o carro dele no deserto, em um local escondido, e ele usava aquela carroça para pegar as poucas peças que ele era capaz de encontrar, entendeu? Então, assim, o carro, o V8, Interceptor V8, ele tecnicamente, canonicamente, ele existe na época a segunda versão, existe na época do Cúpula do Trovão, mas ele está off-screen, ele não aparece no filme. Justo. E aquela carroça que o Max está carregando no começo do filme é uma carroça que carrega as peças que ele conseguiu juntar para reconstruir o carro. E daí tem quadrinhos, que o Gabriel vai mencionar depois, onde mostra o carro, ele terminando de construir o carro, que é pegando a última peça-chave, que é o motor V8, né, para reconstruir o carro dele. Então, é por isso que ele tá com o carro no começo do Estado da Fúria, que dura um total de 1 minuto e 24 segundos, depois de anos. Nossa, é triste. Depois de anos dele reconstruir aquele negócio. Igual você falou, é uma homenagem, né, a esses filmes aí antigos. Então, Sim. pô. Eles precisavam trazer de volta a imagem icônica, né? Sim, eu gostaria de ter visto mais do carro. Eu também. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma abordagem um pouco cronológica aqui de como que estão as situações. E eu acho que talvez o personagem mais interessante para esse novo cânone do Mad Max seja o vilão, o Immortan Joe. Que, inclusive, uma breve curiosidade, é interpretado pelo mesmo ator que interpretou o vilão do primeiro filme, o Toe Cutter. É o mesmo ator. Que legal. E se você está familiarizado com as sobrancelhas dele, você vai notar no filme também. Só ver aquelas sobrancelhas arqueadas, malignas. Então podemos dizer que Toe Cutter está de volta. É. Não, mas a origem do Immortan Joe ela é muito diferente. Então, o Victor mencionou esses quadrinhos, né? Eles foram lançados pela Vertigo, né? Que é o selo adulto da DC, ligeiramente independente do resto, né? Da produtora.
E tem um deles que conta a história do Joe Moore, que era um militar. Ele era um militar mercenário, ele foi contratado para lutar nas guerras, tanto nas guerras do petróleo quanto nas guerras da água. Só que a partir do fim das batalhas, né, e uma coisa que é muito tratada no Mad Max é que em algum momento você perde a noção de qual guerra é qual, né, as pessoas já não sabem diferenciar qual guerra elas estão lutando, né, e a sensação é que o Joe passou por isso. Né, ele lutou em guerras e em determinado momento ele já não tinha mais o que fazer, então ele juntou o grupo de soldados que ele tinha e ele virou uma espécie de bandido. Ele foi recrutando mais soldados e mais soldados. E ele era um líder considerável, o Coronel Joe. Né? E as pessoas acabavam se agrupando. Né? Ele tinha ali o braço direito dele, que era o Major Kalishnikov. E eles rodaram pelos desertos, procurando o próximo alvo, talvez a próxima guerra deles. Eles basicamente faziam o seguinte, eles roubavam os suprimentos das outras facções de bandidos, né? Quem eles considerassem dignos, eles recrutavam para as forças, e as mulheres e crianças eles sequestravam para usar para motivos nefastos. E, eventualmente, esse grupo, esse bando de guerra, acaba descobrindo um local, que parecia uma grande rocha, assim, protuberante no deserto, que, segundo eles acabam sabendo, era um aquífero, uma reserva de água potável. E quem conta para isso é um homem gordo que eles capturam no deserto e que troca essa informação extremamente relevante, né, pro ambiente que a gente tem de Mad Max, né, porque água é simplesmente o mais básico e talvez o mais escasso dos recursos. Ele troca pela própria sobrevivência dele. Esse homem se tornaria depois um aliado muito importante do Joe. Eu já vou chegar nesse ponto. E só para mencionar de passagem aqui, a situação do mundo está tão crítica no ponto da Estrada da Fúria que as pessoas não estão mais disputando por gasolina, nem por comida, estão disputando por água potável. E isso porque os oceanos secaram. Não é dito isso abertamente no filme, se eu não me engano, né? Mas tem um momento em que o Max aponta para uma imensidão vazia e ele fala para Furiosa que não adianta ele dirigir naquela direção, que não vai ter nada. Aquela direção é onde ficava o mar, o Oceano Pacífico, não tem mais nada. E no script se chama das Planícies do Silêncio, que é mencionado no videogame, que a gente vai comentar mais tarde. Mas o videogame deixa isso mais claro, que os oceanos secaram, então não tem mais água no planeta Terra. Basicamente, a pouca água que tem é subterrânea ou tá evaporada no ar em forma de umidade. Né? E o Joe, que é esse grande coronel mercenário, acaba se deparando justamente com um local que pode ser uma fonte inacreditável de água potável. Né? Imediatamente ele quer tomar esse local para si, para ele poder se estabelecer. Mas agora eu vou ter que remeter ao nosso podcast anterior para lembrar para vocês a vantagem do terreno elevado quando se trata de batalha, de combate. Né? A cidadela é muito defensável. A cidadela ela tem o formato de uma rocha gigantesca no meio do deserto, que vocês veem no filme, ela aparece com bastante proeminência no filme. Ela tem aquele formato de uma taça, né? São duas rochas, na verdade, conectadas por uma ponte. E tem esse aquífero, que é essa reserva subterrânea de água, que é acessada por meio de um poço artesiano que eles têm, cujos controles ficam lá no topo da rocha. Né? Então o Joe Moore, o coronel Joe Moore, ele tem que chegar no topo da rocha para conseguir acessar os aquíferos e expulsar a facção que está atualmente controlando. A primeira estratégia dele é tentar vender, negociar com os caras lá, montar uma armadilha para eles, na verdade, vender as mulheres que eles sequestraram, né? Para os caras, para ver se eles vão dar acesso a ele. Mas acaba não dando certo. Não dá certo, os caras não compram a emboscada e não dá certo. Eles percebem que eles têm uma posição vantajosa Sim. ali perante o Joe e eles acabam não cedendo. E aí o que se fala é que a criatividade tomou conta, né? E o Joe lembrou de histórias antigas, né, sobre guerreiros que escalaram grandes muralhas para combater seus inimigos.
Ele e o Kalishnikov, né? Eu imagino que foram com mais pessoas, dá a entender que eles foram com mais pessoas, mas principalmente os dois se infiltraram, então, nesses túneis que estavam ali no local que viria a ser a cidadela. A história como eles fizeram ficou ilustrada no quadrinho, que eu acho bem legal. Basicamente é o seguinte, eles precisavam achar entradas na rocha para saber se seria possível escalar a rocha de um ângulo que eles não ficassem vulneráveis à facção que estava controlando a rocha de cima, que estava atirando nos homens dele, né? Então eles prenderam uma corda num lagarto monitor, tipo um dragão de Komodo, e penduraram um dedo numa vara, assim, tipo como se fosse o burro e uma cenoura. Colocaram também uma vara, assim, presa ao corpo do lagarto, com um dedo pendurado na frente para fazer o lagarto ir atrás do dedo e ir escalando a rocha. Eventualmente, o lagarto, com o próprio instinto dele, descobriu uma rede de cavernas oculta que estava do outro lado da rocha. E como ele estava com uma corda amarrada ao redor dele, os homens do John Moore conseguiram seguir essa corda até achar uma entrada alternativa. E o aspecto interessante do mundo do Mad Max, né, agora já super apocalíptico, é que você não sabe se isso é só uma lenda, um conto que o Joe passou, ou se é algo real. Até porque o quadrinho tem esse formato de que é um historiador contando essa lenda para uma audiência. Então, existe aí um elemento que possivelmente seja só realmente uma lenda. Mas, seguindo a história, o Joe entrou ali e passaram 3 dias sem notícias para o bando dele que estava aguardando lá embaixo. E a cada dia que passava, mais subordinados do Joe eram pendurados, enforcados, assim, expostos à mostra morta. Então, a presunção, óbvio, foi de que o plano tinha dado errado e ele tinha morrido. Só que no final do 3º dia, o Immortan Joe apareceu junto com o Kalishnikov, os dois cobertos de sangue e triunfantes, abrindo caminho para o pessoal que esperava lá embaixo. Né? O resultado, né, e aqui a gente pode ir para o lado dessa mística religiosa que a nova cultura vai utilizar, foi de que o Joe ressuscitou ao 3º dia. Tem esse simbolismo cristão, mas o Joe também depois criou um mito de que ele morreu, foi a Valhalla, e os caras acharam que ele era tão digno que ele voltou de Valhalla para poder mostrar o caminho para os outros irem para Valhalla, como ele foi. Pois é, e a partir daí ele começou a ser chamado de Joe Moore, o Imortal. Né? Então eles criaram um título, né? Assim como tinham os imperadores romanos lá antigamente, para o Imortal, e chamaram ele de Immortan Joe. Né? Então, ele, a partir desse episódio que ele canonizou na própria religião dele, ele se vendeu como um Messias, um Salvador. Sim. Né? Ele foi lá, ele dominou, ele morreu, foi ao Valhalla, ressuscitou e trouxe a água para o povo dele. Né? Então, o Joe ele vira uma figura religiosa viva. Né? E ele difunde isso ali dentro da população que serve ele ali na cidadela. Só que a civilização que o Immortan Joe estabelece é muito pior do que aquela que a Tia Entity criou, né? A Tia Entity criou uma civilização com base no comércio, né, e na negociação. O Immortan Joe criou uma civilização hierárquica, onde ele mantém todo o poder porque ele controla a água, e ele controla o acesso aos níveis superiores da cidadela, onde ele só recruta pessoas que ele entende necessárias, úteis, né, que ele pessoalmente deseja, né. E só que as pessoas não sabem que quando elas sobem lá, ou elas viram alimento para os outros, ou elas são exploradas de diversas maneiras malignas e nefastas. A gente tem uma visão boa ali no Estrada da Fúria de como que funciona né, essa habitação do Joe. Sim. Então, ali em cima, na cidadela, você tem o Joe com os soldados originais dele, né, os que sobreviveram, né, os cupinchas ali que formam uma espécie de aristocracia dele, né, os próprios filhos que ele vai ter depois e que, apesar de que em sua grande maioria são extremamente incompetentes, ele deixa em posição de poder, porque afinal de contas ele é uma figura mitológica superior, então ele não pode ter um filho inferior, senão seria admitir uma falha. É o grande problema que o Immortan Joe vai ter na vida dele, é que ele
não consegue ter um filho saudável. Sim. Um filho saudável e inteligente o suficiente para sucedê-lo. E isso é quase que meio que assim, simbolicamente falando, é o que representa a podridão interna dele, né? O problema é que ele culpa as mulheres, né? As mães dos filhos dele. Ele não culpa a si mesmo porque ele é todo poderoso e ele não pode ser a causa disso, né? Mas isso é super importante da gente deixar claro do quanto isso importa pro Immortan Joe. Porque senão você não entende como crível o plot do próprio filme Estrada da Fúria. Sim. Né? É como- Por que ele iria arriscar todo o domínio dele só por causa daquelas mulheres férteis que ele estava correndo atrás? Então, isso era muito importante para ele. Ele era uma figura religiosa superior. Sim. Ele tinha que ter um herdeiro saudável, digno, que provasse que ele não era uma pessoa podre. Agora a questão interessantíssima das bolsas de sangue. Essa é muito legal. É. Então, e as pessoas serviam como matéria orgânica, né? Ou você era bucha de canhão, ou você era substrato orgânico para suas buchas de canhão continuarem trabalhando. Outro tipo de combustível, se for pensar. Né? Agora o combustível rubro. E daí o que ele preferiu? Ele preferiu todo homem jovem e forte, não necessariamente saudável, mas todo homem jovem e forte que ele pudesse ascender até a cidadela e controlar. Ele ia difundir a cultura dentro desses garotos, né? E eles seriam os garotos de guerra dele, os War Boys. Então ele coloca esses privilégios para eles ali, ele bota um motivo fundamentalista, religioso, né, de que eles têm que buscar uma morte gloriosa na estrada para chegar no Valhalla, né, que o próprio Immortan Joe ia conduzir eles até lá, né, e ele acaba criando toda uma cultura social. Ele Sim. cria a sociedade dele. O Immortan Joe é com certeza a figura mais importante que a gente tem nesse novo mundo do Mad Max, né? Então ele estabelece ali a cidadela e logo ele vai atrás de outros 2 importantes pontos que têm commodities muito relevantes para esse novo mundo, né? Então ele tem água. A água é o mais básico de tudo, né? Se você não tiver água no deserto, as pessoas vão morrer imediatamente. Mas você precisa também de combustível para o deslocamento, que é um tema que a gente traz desde os Mad Max antigos, né? Então você precisa de uma refinaria de petróleo e você precisa também de armas, porque afinal de contas os War Boys dele precisam de armas para conseguir manter a segurança e o domínio do Joe. Então você também precisa de uma refinaria de minério de ferro. E acontece que ele encontra exatamente isso Pois nas é. proximidades, não tão próximo, mas na proximidade ali da cidadela. Tem uma mina abandonada de ferro, né? Que depois é transformada numa fábrica de balas, né? Que ele chama de fazenda de bala, né? Bullet Isso, farm. eu imagino que seja justamente porque ele era um mercenário, um coronel de alta patente. Sim. Então ele deveria ter algum conhecimento privilegiado de como funcionava a geografia desse lugar onde ele se estabeleceu ali. Então ele acha essa refinaria de ferro, onde ele começa a extrair ferro e fazer principalmente bala, E ele munição. deixa o Major Kalashnikov, né? Isso, o Kalashnikov fica Kalashnikov. ali e ele passa a ser conhecido como o fazendeiro da bala. The Bullet Farmer. E, né, para não ficar muito longe, o local é chamado de Fazenda da Bala, né? Que é o segundo ponto ali da triarquia dele. O terceiro lugar, que é a refinaria de petróleo, é a Cidade do Gás, a Gas Town. Né? Pode ser Cidade do Gás ou Cidade da Gasolina. Eu acho que ficou como Cidade do Gás mesmo. E ali ele coloca aquele homem gordo que ele encontrou e que ele ia matar, mas que acabou entregando a informação do domínio dele no lugar, que é o comedor de pessoas, o People Eater. É. Ele Só para acaba vocês sendo... saberem, pessoal, em inglês, comedor de pessoa não tem exatamente as mesmas conotações e duplos sentidos que ele tem em português, tá? Em inglês deixa muito claro que é o verbo no sentido de literalmente alimentar-se. A quinta série cantou em todo mundo. É.
Ele deixa claro que o People Eater é o Lá cara ele. que se alimenta do corpo de outras pessoas, Vamos no sentido chamar mais ele literal de da palavra. lá ele. Mas sabe o que eu tenho a impressão de que ele não era realmente canibal? De que era só pelo fato de que ele era um homem gordo, então eles alimentaram esse mito Alimentaram. de que era porque Cara, ele ingeria pessoas, Eu- né, eu- pra eu fazer aquela considero- sensação de que Eu ele levei em era um consideração essa escrupuloso. possibilidade, mas por outro lado, cara, quem é que é gordo nesse mundo, saca? Não tem comida, cara. Bom, o Immortan Joe estabeleceu agricultura no local dele, mas ele já era gordo antes de conhecer o Immortan Joe. É. Então fica essa questão no ar. É um negócio muito suspeito. Talvez ele seja efetivamente canibal. Falando semioticamente sobre isso, é aquela questão de poder, né? Todo grande rei, se você assistir esses filmes, essas coisas, aqueles reis tiranos, eles são realmente muito mais gordos do que a população deles, né? É. Dizendo que eles que ficam com a carne, com a comida, né, mais privilegiada. Sim. Pois é. E ele é um homem extremamente versado em contabilidade. Ele é um contador impressionante, assim. Então ele é o melhor administrador entre todos ali no círculozinho do Joe. Ele é o cara que sabe fazer as contas de quanto que cada uma dessas bases do Joe tá produzindo, de quantos recursos eles vão gastar, né? E não à toa, né, quando a gente tem Estrada da Fúria e quando o Joe começa a seguir os seus próprios desejos, o People Eater parece ser um dos mais insatisfeitos com a campanha do Joe, porque ele vê quanto recurso está sendo gasto e ele percebe que é um risco ao domínio. Mas ele é subordinado ao Joe desde o início. Ele só sobreviveu porque o Joe poupou ele. Então eles acabam ali os três, né? O Bullet Farmer, o Immortan Joe e o People Eater sendo a triarquia desse ambiente que o Joe cria. Mas nem tudo é perfeito e nem todo domínio dura para sempre. E então agora eu vou abordar e dar alguns spoilers leves sobre Furiosa, o filme que vocês podem estar assistindo aí no seu serviço de streaming, né? E Todos eles, que foi inclusive, né? recentemente lançado. Todos eles, inclusive, pessoal. Mad Max tá no HBO Max. Isso não é um patrocínio, mas podia ser, não é mesmo? Olha só, o seu problema. Podia ser. Isso é interessante mencionar. Até pouco tempo atrás, somente o Mad Max 1 e 2 estavam disponíveis no HBO Max. Ou no Max, como você queira chamar. Mas agora eles voltaram a colocar o Cúpula do Trovão. Então tá lá de novo. Então vocês podem acessar os 3 filmes da trilogia original no Max facilmente em resolução 4K Ultra HD. Mad Max sem no custo Max. adicional. Assista Mad Max no Max. E assistam, né? A gente tá aqui trabalhando justamente para que vocês possam ir atrás disso e assistir da melhor forma possível, absorvendo os detalhes. Vamos lá, então. A gente vai dar um pulo, né, em Furiosa para falar um pouco do contexto histórico ali do que acontece. Vocês vão ver lá em Estrada da Fúria que a Furiosa ela é descendente, né? Ela era membro, na verdade, de um povo que era chamado de as Vuvaline de muitas mães. Quinta série bate fora. Elas ficavam no Vale Verde, era um lugar verde bom, antigo, né? É como se fosse uma espécie de oásis bíblico, né? Um Éden. Jardim do né? Éden. Você tem ali um Éden onde só há mulheres e suas crianças e elas cuidam da natureza e mantêm ali a água. Mas quando a gente chega em Estrada da Fúria, a gente sabe que as coisas já não ficaram dessa forma. De todo jeito, a Furiosa ela é desse grupo, né? E ela acaba sendo sequestrada quando criança por um nômade, um motoqueiro nômade do jeito mais clássico do Mad Max, que era o Dr. Dementus. O cara tem um revólver muito legal, que, se eu não me engano, é o modelo LeMat, que é um revólver raro, que é um dos poucos revólveres que conseguem comportar 9 balas na câmara, se eu não estou enganado. E ele ainda tem um tiro de cartucho de espingarda que fica no centro do revólver. Vamos puxar o revólver aí pra ver como é que é? É uma super arma
Mad Maxiano. Só pra não avisar, tem esse jeito. revólver tá no Red Dead Redemption aí, se vocês quiserem jogar também. É a melhor arma do jogo. E o Dementus, ele é um personagem incrível. Ele é esse líder motoqueiro moderno agora, né? E um cara totalmente anárquico e caótico. A trupe dele, ela sai andando pelo deserto, ela aborda assentamentos e eles não estão interessados em manter. O objetivo deles é tomar o que eles puderem e sobreviver e partir para o próximo. Então eles são nômades em essência, né? Eles exaurem os recursos por onde eles passam. Mas o Dementus, ele tem uma sacada um pouco diferente. E você vê isso logo quando ele tem cativo um homem da história junto com ele. Então você percebe que esse cara, ele se importa com informações, com conhecimento. Talvez ele não utilize tanto, mas ele valoriza. Ele sabe que o homem mais inteligente, mais capaz, está numa posição de vantagem. Então ele é um personagem super divertido, quem ainda não assistiu o filme. Você vê essa dualidade entre um cara bronco, um anarquista motoqueiro, assim como a gente teve, né, nos outros vilões de Mad Max, mas com um cara que tenta se equilibrar, tenta ser sábio e estratégico. Né? E a atuação do Chris Hemsworth tá hilária. É o melhor que ele pode fazer, eu acredito. De toda forma, a Furiosa é sequestrada pelo Dementus. Ela se torna uma criança muito traumatizada, porque a mãe dela vai atrás dela e acaba sendo assassinada ali por eles. E ela é guardada pelo Dementus, porque era uma menina, né? Ele acaba se afeiçoando por ela, aparentemente porque ele teve uma filha ele mesmo em algum momento. Daí ele acaba resolvendo poupar. E ele chama ela de Pequeno D, como se ela fosse ser o novo Dementus em algum momento. Né? Mostra uma relação de carinho muito esquisita, assim, ele guarda ela como se ela fosse um tesourinho. Mas isso só até ele ver uma vantagem para ela. O Dementus eventualmente chega até a cidadela, né, que é dominada pelo Immortan Joe, e ele estava acostumado a desafiar todo assentamento que ele visse, porque ele simplesmente nunca tinha conhecido um assentamento capaz de resistir. A horda dele era gigante, era realmente enorme. É a maior que foi retratada em filmes do Mad Max até então. Só que ele chegou lá e ele deu de cara com os War Boys, dispostos a defender da forma suicida que nós conhecemos um território em posição elevada. E o Dementus foi massacrado. Ele perdeu... You underestimate my power. Ele perdeu feio. E ele acabou indo para uma segunda opção, que era negociar com o Immortan Joe. E o que ele poderia ter de interesse do Immortan Joe? Água. Uma menina fêmea, saudável e que poderia procriar eventualmente. Pariteira. Pois é, e era justamente a Furiosa. Então até esse momento, né, em que parecia que havia uma afeição entre os dois, sumiu a primeira oportunidade que o Dementus teve de investir esse recurso que ele tinha para ganhar algo em troca. Eu acho estranho que, assim, a crueldade contra as mulheres é uma coisa que é representada em quase todos os filmes da saga Mad Max. Acho que no terceiro é até menos, não toca tanto nisso. Mas é uma coisa, assim, que toma-se por garantido, mas numa sociedade selvagem, né, as mulheres são maltratadas, né? Só que, assim, o Immortan Joe, ele tá em outro nível completamente. Ele é o cara mais FDP, assim, nesse sentido, do que todos os outros vilões do Mad Max, assim. Você vê que os outros, eles faziam crueldade e largavam, indo embora, né? O Immortan Joe, né, ele criou um sistema pra abusar dessas mulheres, tipo, é um negócio perverso, assim, tipo, pior do que veio antes, assim. Pois é, e você tem mulheres que são parideiras, as férteis, as bonitas, as, né? E você tem as leiteiras, né? Que às vezes a gente esquece isso, mas existe todo um sistema de extração de leite materno Eu tava esperando que a gente não tocasse nesse assunto. dentro da cidadela do Immortan Joe. Né? Eu acho importante tocar nesse assunto porque é escabroso mesmo, é um troço horrível,
né? Que eu Você acho que mostra essa é a como ele é essência de Mad Max. vilanesco. Essa é a essência de Mad Max. É aonde vai a loucura? Qual que é o limite da loucura num lugar onde tudo quanto é recurso é escasso? Galera, água é escasso, o que eu vou beber? Vou beber leite de teta, é isso mesmo. Então assim, cara, eu acho esse o cerne do Mad Max. Eu acho que o objetivo era mostrar o Immortan Joe como o vilão mais ameaçador e mais perverso, o pior de todos os vilões da saga. Porque o Estrada da Fúria era para ser inicialmente o último filme de Mad Max, até que o George Miller, no processo de escrever o background de tudo que aparece no Estrada da Fúria, ele, por acidente, acabou escrevendo mais 2 scripts. Um deles é o Furiosa, que ele adaptou em filme. O outro é o script que ele tem esperança de algum dia adaptar, mas está longe de estar confirmado, que é um novo filme do Mad Max, que seria uma nova prequel, um novo filme, uma nova história que ia também se passar antes do Estrada da Fúria, que é o Mad Max Wasteland. Poucas notícias, poucos detalhes desse. Não se sabe agora como é que está o futuro da franquia, né? Mas o Furiosa nasceu assim, nasceu do trabalho que ele fez pro Estrada da Fúria. E foi assim. O Dr. Dementos foi negociar com o Immortan Joe. Ele fez uma ameaça com explosivos, junto com uma oferta de entregar a Furiosa em troca de benefícios, né? E foi assim que a Furiosa acabou passando para o domínio do Joe, e o Dementos conseguiu para si a administração de Gastown, que estava sob o People Eater, né? Ele combinou com o Joe que ele teria ali Gastown, mas que ele continuaria providenciando para o Joe o estoque de gasolina necessário em troca de água e comida, principalmente, que era o maior interesse do Dementos, né? Claro que o Dementos não era nenhum people eater, ele não era tão bom em contabilidade assim, e ele não conseguiu gerenciar o lugar. Acabou que Gastown virou um desastre, e o Dementos, antes de ter o lugar tomado de volta, foi correndo até a Fazenda da Bala, que ele tomou, né? E aí ele acabou enfraquecendo todo o sistema do Joe, né? E numa última tentativa de derrubar esse grande adversário, né? Porque são 2 senhores da guerra, ele foi confrontar o Joe lá na Cidadela. Aí aconteceu um episódio que é chamado no filme de A Guerra dos 40 Dias, que apesar de tudo não se sabe se durou realmente 40 dias, pode ter sido mais ou menos. As noções de tempo do Mad Max agora são muito mais difusas e incertas. E eu não vou dar mais detalhes, né, sobre o que acontece nesse evento. Mas, basicamente, ele causou um problema, um certo enfraquecimento até para a imagem do Immortan Joe. E daí a gente vai, né, se a gente fosse seguir e considerar canonicamente cronológico, pro videogame. Então, os videogames do Mad Max, eles são um assunto para um episódio inteiro, podcast. Então eu vou evitar me prolongar muito nessa questão, porque é toda uma história, porque o George Miller, ele sempre apreciou videogames. Ele sempre foi fã de videogames, mas ele nunca foi um jogador de videogames. Ele nunca teve como hobby, mas ele sempre viu videogames como uma oportunidade, como um novo meio de contar histórias, e ele sempre quis fazer um jogo do Mad Max. Só que a primeira experiência que ele teve foi com um jogo de Nintendinho, que é o primeiro console da Nintendo, né? Onde basicamente sacanearam ele. Conseguiram convencer ele a dar a licença do Mad Max para uma empresa que era notoriamente conhecida por fazer jogos de péssima qualidade, com licença de filme, né? Então tem um jogo de Nintendinho, antiquíssimo lá, da década de 80, do Mad Max, que é horrível. Eu joguei quando eu era criança pela primeira vez. Lembro de não gostar desde aquela época. Mas o videogame que existe hoje e que todas as pessoas que jogaram, que eu conheço, que gostaram muito, é o videogame de 2015 que lançou pro PlayStation 4, mas ele também é jogável no PlayStation 5 por retrocompatibilidade, né? Que se chama só Mad Max. Qual que é o problema desse jogo? Ele não foi feito com a supervisão do George Miller. E na verdade o George Miller, o nome de George Miller não está nem nos créditos do jogo. Porque o que aconteceu? Quando esse jogo começou a ser feito, o George Miller na verdade estava trabalhando com outra pessoa para fazer o jogo.
que é o Cory Balrog, que é o diretor executivo dos jogos mais recentes do God of War. Ele tinha feito uma parceria com o Cory Balrog para fazer um jogo da qualidade e da qualidade cinemática do God of War do PlayStation 4, né? Que é um jogo muito apreciado, então muita gente estava, de certa forma, empolgada com esse projeto. Só que, de maneira, digamos assim, suspeita, estranha, a Warner, que é o estúdio que compartilha os direitos de licenciamento do Mad Max com o próprio George Miller, ela basicamente pegou o estúdio Avalanche, que é um estúdio de profissionais muito talentosos, que eu não quero desmerecer de maneira alguma, né? Mas basicamente botou eles para fazer um jogo enquanto o Miller estava pensando em outro, né? Só que a Warner dispõe de um vasto material criado pelo George Miller que tem a ver com o mundo do Mad Max. É um material que nunca foi levado às telas, né? Mas que existe, é tipo um banco de dados imenso que contém material que o George Miller escreveu há décadas atrás, lá desde o segundo Mad Max. E a Warner dispôs esse material para os desenvolvedores do jogo de 2015. E é por isso que o jogo de 2015 menciona personagens, eventos e até carros e veículos que fazem parte do canon de Mad Max, mas o jogo em si não é canon. E se vocês quiserem jogar o jogo, é um jogo fantástico para quem é fã do Mad Max. Ele não é assim o melhor jogo que vocês vão jogar na vida de vocês, mas é um jogo muito satisfatório. Ele entrega o que ele promete, porém, ele não é canônico. E ele tem algumas mudanças no lore, na história do Max, que são confusas e inexplicáveis. Como, por exemplo, no jogo, o Max ele tinha uma filha em vez de um filho. E a esposa que aparece no jogo também é muito diferente da esposa do filme. E outra mudança estranha pra caramba é que nas poucas entradas de informação que você consegue desbloquear no jogo, não mencionam o Max como um policial da NFP. Mencionam ele como um veterano de uma guerra longínqua. E aí, se você desconsiderar esses pequenos detalhes, que são realmente muito pequenos, o jogo em si, na minha opinião, é uma excelente ponte estética assim, e de tom entre a trilogia clássica do Max com a era moderna. Eu acho que eles deviam dispor os direitos do jogo pra quem criou o Twisted Metal, que pra mim é um dos jogos pós-apocalípticos também, de carros se destruindo, e bomba, e tiro, e porradaria, e enfim. Não vou falar palavrão. E é isso. Eu acho que Twisted Metal ele ganha nesse sentido, jogo de carro, de destruição e tudo mais, jogo de PlayStation 2, enfim. Bom, mas eu vou... Fica a dica aí, hein? Eu vou dizer que, considerando a estrutura aberta da lore do Mad Max atualmente, pô, eu gosto de pensar, na minha cabeça, que o jogo é canônico. Porque o jogo, ele tem uma construção muito bem feita. Eu também penso dessa E forma. ele liga a eventos, ele respeita o material fonte, né? Então eu não vejo por que ele não poderia ser considerado canônico. Dá pra ver assim que não foi um jogo feito com o aval e a supervisão do George Miller, mas foi feito por fãs do George Miller, pessoas que respeitam a franquia. E dá pra você sentir no jogo que eles tinham muito carinho pelos personagens e tudo, né? E a história dele acaba sendo uma história muito similar a de um dos quadrinhos que são canônicos, né? Um dos quadrinhos que é canônico. Mas basicamente o jogo ele é meio que um ponto fora da curva que você pode encaixar como você preferir. Como o Gabriel falou, eu e ele gostamos da ideia de considerar canônico, ou pelo menos parcialmente canônico, né? Até porque o Max é essa figura mitológica, as histórias do Max são lendas que são contadas de um personagem para outro nessa era pós-apocalíptica. Eu não vejo por que não aceitar certas incompatibilidades ou pequenos detalhes assim. Mas para trazer aqui alguns elementos que eu gosto do jogo, então, como se fosse parte desse cânone. A gente tem ali como vilão principal do jogo o Scabrous Scrotus, que é um dos filhos do Immortan Joe. Você vai ver ele em Furiosa, você vai ver ele em Estrada da Fúria. E ele é talvez o filho mais apto, né, do Joe, porque os outros filhos dele, que são o Rictus Erectus e o Corpus Colossus, eles são, respectivamente... Calma aí, Lobo. A quinta série tá muito poderosa aqui dentro de mim. É intencional, eu tenho certeza que é intencional a escolha dos nomes. Mas o Rictus, ele é um
um homem grande com um cérebro de criança, Peraí, cara. enquanto que o Colossus, ele é um homem completo, né? Pelo menos no sentido Mas cerebral, no corpo de uma criança. mas no corpo de uma criança. Isso é uma expressão que é usada no quadrinho, tá? Essa de que ele tem um corpo de uma criança. Na verdade, ele tem um corpo mal formato. Essa é a verdade. Então ele é pequenininho, né? Mas ele tem o desenvolvimento psicológico do homem, só que ele não tem a aptidão física que o Immortan Joe espera do seu herdeiro legítimo. Me lembrou o Master Blaster, ou seja, ele precisava de um cara grandão, fortão pra ficar em cima. Olha, o Master é um cara... Eu sou fã do Master. É meio parecido, na verdade, É. né? A questão ali dos dois lembra um pouco o Master Blaster mesmo. É que se é bom, copia mesmo. Se é bom, copia. Mas o Scrotus, ele não tem esse problema, só que ele é um psicopata impulsivo. Escroto. Então ele é um cara que quer ir pra guerra. Ele não tem a noção de manutenção do sistema que o pai dele tem. Porque o pai dele criou um sistema complexo, uma sociedade que se alimenta, que se baseia em dogmas culturais e religiosos. O Scrotus não tá nem aí. Ele não entende por que ele não é o herdeiro do pai dele. Por que o pai dele quer um filho saudável o nome que ainda. o pai dele deu pra ele. Se eu tivesse esse nome, eu seria vilão com certeza. Mas olha, não é por nada. O nome cabe bem à figura. Porque ele é um Scrotus. O que eu percebo dessa cultura do mundo do Mad Max é que eles começam a usar o asco, as coisas nojentas, os nomes repulsivos como instrumentos de intimidação. É aquela coisa de tipo assim, primeiro eu começo chamando o cara de mortal, dali a pouco o mundo tá tão ferrado que chamar o cara de mortal não assusta mais ninguém. Então o cara, então vou chamar ele de Scarus, Scrotus, Rictus, Erectus, vai chamar uma coisa cada vez mais nojenta, mais repulsiva pra tentar, geralmente, exatamente gerar aquela sensação de asco. É o shock value. Exatamente, os punks, os punks de Mad Max, eles estão sempre tentando competir para ver quem é mais repulsivo e nojento, né? Enfim, a história do jogo, sem a gente entrar em detalhes que levariam a mais um podcast, é que o Scrotus, ele pede pro pai dele o domínio de Gastown. Então, eu gosto de inserir nesse ponto da cronologia, porque Gastown já tinha passado pro Dementus antes, né? Então, houve um enfraquecimento do domínio ali, né, do People Eater, e faria sentido que o Scrotus chegasse e pedisse, pô, pai, se o teu cupincha aí não deu conta, dá pra mim que você vai ver o negócio funcionar agora. Então, se você estiver interessado em jogar o jogo, o local mais apropriado na timeline pro jogo seria depois de Furiosa e antes da Estrada da Fúria. É o ponto central. É quando o Max chega ali no território do reino do... Até porque outra história do jogo é o Max reconstruindo o carro dele. E ele já chega em Fury Road com o carro por 1 minuto e 24 segundos, mas ele aparece com o carro em Fury Road. E se você fizer todos os upgrades do Max, a aparência dele no jogo vai chegar a algo parecido com a aparência dele no filme, ele é todo cabeludo, com uma bandana assim, toda estranha, né? Mas assim, a história de reconstrução do carro, ela tem essa questão que ela tecnicamente existe desde a época do Cúpula do Trovão, que o Max estava reconstruindo o carro, embora isso não seja exibido no filme em si, né? E tem o quadrinho que mostra ele terminando. Mas na minha opinião, a história desse quadrinho é muito similar à história do jogo. Muito similar. Ao ponto de que se você estiver interessado em jogar o jogo, não leia o quadrinho, porque você vai tomar spoiler. Então, eu prefiro muito mais essa história do jogo. Acho que ela ficou mais bem contada no jogo, sabe? Os quadrinhos são curtos, eles são meio que apressados, né? Eles não acrescentam tanto, assim. Ele parece um resumo, né? Eu falei muito sobre o design dos carros, design visual dos outros filmes, e eu não posso deixar de mencionar no Mad Max Fury Road que... A Estrada da Fúria, perdão... que foram feitos 150 carros e cada um diferente do outro. Nenhum é igual ao outro durante o filme, assim. E então não foi por conta de orçamento que não apareceu mais no V8. Esse teve orçamento suficiente. E o design do jogo também é muito legal quanto aos veículos. Inclusive tem uma adição bem interessante, tanto em questão de estética quanto em questão de lore do jogo, que é o povo subterrâneo, né? Os Buzzards. Isso. Né? Eles são os pontudos.
Você vai ver eles na Estrada da Fúria, eles são os motoqueiros que têm os veículos todos espinhosos, né? Eles não são tão motoqueiros assim no jogo, eles usam mais carros, né? Eles são mais de pilotar carros e eles se escondem em prédios que ficaram parcialmente soterrados, né, na areia, que desabaram. Mas no Estrada da Fúria, eles são aqueles motoqueiros que começam a pular assim ao redor do caminhão, né? Ou será que eu tô enganado? Que eles parecem ser os Buzzards também. Ou eu acho que eu tô enganado. Eu tenho a esquece. impressão de que algumas referências visuais são parecidas. Vocês que estão ouvindo aí, quem vocês seriam no Apocalipse? Um Apocalipse que tem a ver com carros e deserto e falta de combustível e água, assim. Mas no jogo você começa com um Max que perdeu tudo de novo. como ele costuma perder em quase todas as histórias, tá? Isso é canônico. E o legal e interessante do jogo é que conta a história do Max construindo pela primeira vez na vida dele um carro que não é um Interceptor. É o Magnum Opus. Ele consegue a ajuda de um personagem, que eu não vou mencionar aqui. Mas você pode fazer a descrição física dele. É um essa descrição Blackfinger, física. é um mecânico Blackfinger, como eu havia mencionado antes, né, que é os caras que têm os dedos pretos, né, de óleo e tal, que trabalham com o negócio. E você vai construindo o Magnum Opus. Você constrói esse carro de acordo com o seu gosto pessoal e vai adicionando várias armas e defesas a ele, que é uma mecânica muito interessante e eu acho que vale a pena nesse jogo. Ele, inclusive, foi disponibilizado pela PlayStation Plus, então se você tem o PlayStation e tem o costume de manter a sua assinatura ativa, provavelmente você já tem esse jogo e nem sabe. E de novo, esse não é um patrocínio, mas podia ser, né? A Sony aí, ó. Tamo aí, galera. Vamos patrocinar a gente. Agora, um personagem enigmático do jogo, que eu é o personagem que te ajuda a fazer os upgrades no Max. O nome dele é Grifa. E ele chamou a atenção dos fãs de longa data do Mad Max pela aparência dele. Veja se você reconhece o personagem. Ele é narigudo, dentuço, ele tem um chapeuzinho de aviador e ele tem uma feição muito similar à do Jedediah, Se não é o Jedediah, eu sou um do abajur. Gyro, que a gente apelidou de Gyro, né? E do Jim Goose, que era o melhor amigo do Max. Só que esse personagem, nesse jogo, ele não tem aquela mesma personalidade de quem gosta de curtir a vida, Ele é um viver perigoso. vidente, né? Ele tem uma personalidade muito mais mística, ele aparenta aparecer e desaparecer sem notícia. Então, depois que esse personagem foi revelado no jogo, muitas pessoas começaram a teorizar a respeito do personagem do Jim Goose, do Gyro, do Jedediah, e por que ele aparece sempre uma figura diferente, mas similar, às vezes até interpretada pelo mesmo ator. Clube da Luta. E ele Então, auxilia o o cara Max inventou ele. nos momentos em que o Max precisa tomar uma decisão, na verdade. Max Então, inventou ele. uma teoria que Amei. tem surgido na internet, e essa sim eu gosto, essa sim eu sou partidário, é que o Max enxerga o rosto do Jim Goose, o seu melhor amigo, que faleceu queimado, nos seus maiores aliados. E ele tende a confiar mais nas pessoas que têm essas feições similares ao do Jim Goose. Legal. Então, é como se fosse um aspecto da insanidade dele, porque a insanidade do Max, e aqui para fechar, então, o episódio, uma questão que sempre se mantém constante no Max é a tendência dele tentar juntar de volta os fragmentos da identidade dele. Ele está sempre apegado à jaqueta e ao carro, que representa a profissão dele. Quando ele pode, ele sempre adota um cachorrinho ou um pet Macaco. parecido, porque isso lembra do cachorro que ele adotou brevemente com a família dele quando ele foi sair de férias. Mas ele não consegue nunca Mantém Achar- os Parei. não consegue nunca achar um substituto para a família dele. Né? Nunca. Ele rejeita, na verdade, quando surge um possível interesse romântico, como vocês vão ver em alguns dos filmes clássicos, Parece a minha vida. ele não consegue. Ou quando surge uma figura para quem ele pudesse ser um pai, ele também não consegue aceitar, ele rejeita. Porque esses são os aspectos da identidade dele que não... O Não Max são tem reconstruídos. uma saga cíclica, né? A Exatamente. narrativa dele, ela sempre acaba voltando para esse ciclo. Diferente da personagem da Furiosa, que, como a gente vê no Fury Road e na própria história da Furiosa, ela é uma personagem que ela vai acabar se desenvolvendo, né? E chegando ao final. Ela tem um objetivo, ela vai atrás daquilo. Né? Então ela vai de uma concubina do Immortan Joe, que acaba fugindo
né? E que se maqueia ali entre os War Boys, Literalmente. né? E com a proteção de um pretoriano, né? Que vira um relacionamento dela depois, apesar de que ele parece ser um pouco mais velho, que é o Jack. Ela começa a escalar ali dentro do ranking até que ela chegue a essa posição de Imperator, quando a gente tá em Estrada da Fúria. Mas a história da Furiosa também é muito legal. Eu não vou dar spoilers aí porque vai estragar o filme pro pessoal, né? Só alguns comentários assim um pouco mais distantes. Mas assistam o filme, leiam, se puderem, o quadrinho da Vertigo, que conta a história também de como a Furiosa começou a rebelião que ela traz em Fury Road. É bem legal a relação dela com as outras concubinas do Immortan Joe, né, com essa rebelião, né, das mulheres, né, contra esse sistema que obviamente é extremamente degradante para elas, né, e com essa tentativa de buscar um novo domínio, né, que acaba culminando nos eventos de Estrada da Fúria. E confira um jogo de videogame para aqueles que têm interesse, aqueles que têm um console aí e estão a fim de explorar melhor esse jogo, mas de maneira mais direta, né? É um mundo muito bacana. Mad Max é uma franquia espetacular e claro que ela teve seus altos e baixos, né? Mas é única no sentido de que é insubstituível. Uma franquia de cinema que não foi derivada da adaptação de nenhuma obra literária, foi uma criação original de diretores. É uma franquia muito visual, estética. E gostaria de encerrar então perguntando aqui para os meus amigos o que eles acham da franquia como um todo, né? Depois de ter assistido aí a maior parte dos filmes, né? O que vocês acham do Max, desse mundo? Cara, eu acho muito massa, de verdade, assim, tanto o estímulo visual do Mad Max, com a combinação de ação, e a gente sabe que Estrada da Fúria foi um filme super bem recebido na nossa nova geração, dominou uma premiação de Oscar, 6, né? E, pô, é uma lore super legal também, que agora tá muito bem estabelecida de uma forma mais fantástica, mas que tem esses pormenores um pouco mais realistas ali antes, né? E que vale muito a pena. Eu realmente digo que quem tem interesse em ver um negócio assim, um pouco mais vintage, mas também uma ação nova, que tá com tudo no lugar certo, tem que assistir, tem que acompanhar as obras da franquia. Cara, minha opinião é, de novo, totalmente visual. Eu acho extremamente original, assim. De novo, é o pai dos filmes pós-apocalípticos. De novo, não foi o primeiro filme pós-apocalíptico, não é a primeira obra a retratar isso, mas é a que melhor retratou isso. Eu gosto muito por conta dessas coisas, eu gosto muito do visual dos personagens, do visual dos carros. Eu acho uma coisa que você fica, caraca, e se o mundo fosse isso? Ia dar pra colocar uns espinhos no meu carro também? Esse tipo de coisa. De novo, o casting dos novos filmes estão muito legais também. Enfim, eu gosto muito da obra como um todo. Eu odeio o primeiro filme. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha opinião. E é isso. Mas pera, Victor, Victor não falou a opinião dele? É a sua opinião, Victor, como o Cara, maior entusiasta aqui da mesa. Mad Max é uma franquia que eu tive o primeiro contato há mais de 10 anos atrás, quando eu aluguei na inocência a duologia dos 2 primeiros filmes, né? E a estética dos filmes me capturou assim instantaneamente. Eu lembro que quando eu era criança eu já tinha visto o Mel Gibson na roupa do Max e já tinha interesse. Eu não podia assistir aquele filme, então não consegui. Mas quando eu assisti pela primeira vez, eu via aquelas perseguições de carro, o estilo dos personagens, toda aquela experiência de estética maluca. Eu adoro Mad Max, é simplesmente uma das minhas franquias favoritas, não só dos anos 80, mas em geral, né? A trilogia original sempre vai ter um lugar mais especial no meu coração, né? Mas eu também gosto muito da Era Moderna. Eu acho que encaminhou muito bem, foi uma das melhores adaptações e modernizações que foram feitas em uma franquia antiga de Hollywood. Agora sim, vocês podem assistir com muito mais propriedade os filmes de Mad Max. Vai ser muito mais fácil de entender as coisas. Então vão lá assistir os filmes, vão lá jogar, vão lá ler. E deixa aí comentários sobre o que vocês querem que a gente fale mais. Enfim, E aqui a gente vai guinchar o nosso barco, porque não tem oceano nesse mundo. Até a próxima, pessoal. Mas tem um guitarrista na minha prova. Que é bem legal.